Olá, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas todas vocês para esta nossa terceira etapa do nosso curso online Caminhos de Formação de Espiritualidade, Justiça e Paz da Família Comboniana. Esta é a terceira etapa, a gente hoje vai conversar, vai dialogar, vai bater um papo sobre o tema do tráfico humano, né? O que é que nós jovens e adultos precisamos saber, tomar conhecimento desse tema, desse assunto que é muito importante e o que fazer para prevenir ou até denunciar casos que a gente venha acontecer. E conosco está hoje, para nos assessorar, nos motivar, nos iluminar nesta sessão, a irmã Cilei. Essas imagens que vocês estão vendo aí, o que é que diz para vocês em relação ao tráfico de pessoas? Parecem imagens muito simples, muito comum, e a maioria delas parece algo muito natural. Por que eu coloquei elas aí? Porque todo esse público, pensando, né, na temática de vocês, o público jovem é o maior alvo da rede dos traficantes. Por quê? Primeiro, tem a questão da vulnerabilidade financeira, né, que é uma realidade que faz com que o jovem ou qualquer pessoa, né, seja enganado, porque ninguém vai sabendo, né? Aquilo que o vídeo também apresenta é uma realidade que você não sabe que está indo para ela. Ninguém vai sabendo. A gente vai, quem vai enganado, né? Então, esses traficantes, eles pegam muito pelos sonhos das pessoas. Por isso é a questão do jogador, né? Jogadores e jogadoras de futebol, o jovem e a jovem que deseja ser modelo, né? Os jovens que interagem nas redes sociais, que podem ser vítimas pelas redes sociais, né? De propostas que podem ser muito vantajosas e não são, né? Podem cair numa rede do tráfico, né? Essa imagem da jovem já ali, né? Para baixo, né? Inclinada, já representa uma realidade de uma pessoa que já foi vítima de alguma forma, né, de exploração. As indígenas, né, porque a população indígena é uma população vulnerável, porque eles querem, né, essa população, principalmente as mulheres, para exploração, porque são objetos desejados para eles, né, objeto no modo de dizer, para a rede dos traficantes é um objeto desejado, as mulheres brasileiras indígenas principalmente. Então, por isso que eu coloquei essas imagens, para que a gente, né, refletisse um pouco nesse início, né, vendo essa realidade. Porque qualquer pessoa, não coloquei as crianças aqui, mas as crianças, jovens e adultos podem ser vítimas do tráfico de pessoas, né? Mas o jovem ainda é o público mais atingido por essa realidade. São jovens que sonham, né? A gente costuma dizer que a vulnerabilidade das vítimas do tráfico de pessoas não é apenas a situação financeira, né? Não é apenas a realidade financeira dos jovens ou da pessoa, né? Seja ela qual for, porque os traficantes eles procuram os sonhos das pessoas. E toda pessoa sonha em ter um emprego bom, né? Em ter uma profissão decente, sonha com aquilo, né, que desejam para a sua vida como profissional, no caso, os modelos, jovens modelos. Essa realidade que eu falava aqui, né, da região aqui próximo onde eu estou, dos jovens que desejavam, né, ser modelos, que iam para a Itália, até as crianças pequenas diziam, primeiro, né, que queriam crescer, ser homossexual, porque era a imagem que era passada para eles, e ser modelo na Itália. Então, era uma imagem que passavam das crianças para os jovens, para poder convencê-los a se tornarem modelos. Era a profissão que eles desejavam, né? Então, quem é que não sonha em ter uma boa profissão, né? E ganhar muito dinheiro? E é esse sonho, né, das pessoas que os traficantes correm atrás. Pode passar, Padre Raimundo, para o próximo slide. Eu gostaria que alguém lesse, por favor. Uma destas feridas abertas mais dolorosas é o tráfico de seres humanos, uma forma moderna de escravidão que viola a dignidade, dom de Deus em tantos dos nossos irmãos e irmãs. Papa Francisco.
Isso é uma das frases que o Papa Francisco, né, coloca em seus documentos, né, que sensibiliza as pessoas com relação à temática, porque realmente é uma ferida aberta. Nós vimos, né, como o vídeo mostrou no início, né, como vimos também que é uma realidade não nova, mas moderna, né, porque os casos eles se transformaram, não é mais só uma forma de tráfico, mas diversas que a gente vai ver, né, daqui para frente. E o Papa Francisco tem nos ajudado muito já, né, um pouco pensando nessa mobilização que nós, como os cristãos, podemos fazer para acabar com essa, né, chaga. O Papa Francisco tem nos ajudado muito como chefe da igreja e da nação, né, nas suas reflexões quanto a essa temática. Podemos passar para o próximo, Padre Raimundo. O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força, ou outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade, ou à situação de vulnerabilidade, ou à entrega ou aceitação de pagamento ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre a outra para fins de exploração. Então, assim, nem toda situação, um exemplo, né, que eu daria é o da prostituição. Né? Prostituição no Brasil, ela não é crime, mas ela se torna crime quando outras pessoas usufruem dessa prostituição. Que no caso, quando se configura como um tráfico de pessoas, no caso para a prostituição, é que a pessoa, né, que está trabalhando, porque no Brasil, né, muitas mulheres sobrevivem da prostituição, mas ela está recebendo o seu dinheiro, ela está sobrevivendo. Quando ela cai numa rede criminosa do tráfico de pessoas, ela não recebe pelo trabalho dela. O recrutamento, como o próprio protocolo fala, né, o recrutamento das pessoas, o transporte, né, a transferência, o alojamento e o acolhimento. E os meios, né? Dando continuidade, pode passar o próximo, padre. Os meios que eles usam, né? Ameaça, uso da força, formas de coação e outras formas de coação, né? Rapto, fraude, engano, abuso de autoridade, abuso de uma situação de vulnerabilidade, entrega ou aceitação de pagamento de uma pessoa que tenha a autoridade sobre a outra. Voltando um pouquinho, ameaça ou uso da força ou outras formas de coação. Essa talvez seja a menos usada, né, pelas redes do crime, né, pelas redes do traficante. Por quê? Porque se eu sou ameaçada, né, eu tenho mais, eu posso, né, encarar e ter que ir, na verdade. Eles usam essa forma também, né, mas não é a mais comum, né? Acontece. O rapto, a fraude e o engano, a mesma coisa. Mas o engano ainda é o mais comum. Por quê? Porque a rede do tráfico de pessoas, ela não vai chegar para você e dizer que você vai, por exemplo, no caso de uma jovem, né, prostituta no Brasil, que está sendo convidada para trabalhar em uma casa de prostituição na Itália, um exemplo. Ele não vai dizer que ela vai chegar lá, né, e que vai encontrar essa realidade. Ele vai fazer uma proposta muito boa, muito vantajosa, para que essa pessoa vá. Né? Só que mais na frente a gente vai ver o que é que a gente orienta para que essas pessoas não caiam nesse engano, não sejam enganadas. Né? Abuso de autoridade, né? Que tem essas situações também, né, de pessoas que têm uma autoridade sobre a outra, que no caso, né, pode ser, a gente vê em situações de relatos de tráfico de pessoas, de jovens ou crianças que foram vendidas pelos próprios pais. Algo absurdo, inconcebível na mente da gente, mas isso é verdade, acontece. Né? Então, essa pessoa, o pai ou a mãe, tem autoridade sobre o filho e, diante de uma proposta de compra e venda, os pais vendem a criança. Né? Ou a rede do tráfico que vende uma determinada jovem de um local para outro. Essa jovem é muito lucrativa, tem outras redes que também querem, então negocia essa possibilidade de uma venda, né? Que, no caso, a pessoa que está responsável por ela, numa casa de prostituição, por muito dinheiro, vende ela para outra. Pode acontecer também.
né? Abuso de uma situação de vulnerabilidade, que no caso isso se trata mais de pessoas, né, de periferias, que aí a questão da venda de órgão entra muito, né? E outras situações também, mas eu trago um exemplo aqui, né, de bem próximo de nós, aqui no Nordeste, em Recife. Na época, em 2016, quando eu estava nessa pesquisa na universidade sobre a temática, estava sendo desmistificado uma quadrilha de tráfico de órgãos que já tinha feito muitas vítimas em uma periferia de Recife. Foi uma operação chamada Operação Bisturi. E essas imagens do tráfico de órgãos, muitas pessoas em Recife foram vítimas, nessa periferia de Recife. Porque você doar é a mesma coisa da prostituição, a mesma situação. Você ser prostituta no Brasil não é crime. Você doar um rim, doar um órgão seu também não é crime. Agora, você vender é sim crime. Mesmo que as pessoas que vendem não tenham consciência disso. O caso dessa periferia de Recife, é uma periferia determinada, que essa rede criminosa comprava os rins das pessoas, era um criminoso da África do Sul, ele tirava, vinha, né, tinha os contatos dele, então negociava com as pessoas pobres dessa periferia, elas vendiam rins, na época, não me engano, se era por 10 mil reais, né? E essas pessoas iam para a África do Sul, faziam a cirurgia, eles devolviam essas pessoas. Só que você doar um rim, você tem que ter um acompanhamento depois, porque você sobrevive sem um, mas você precisa de um acompanhamento médico, de reposições de algumas substâncias no organismo. E quando a pessoa vende um rins, ela jamais vai no hospital pedir ajuda, porque se ela disser que ela está sem aquele rins, porque ela vendeu, ela vai ser presa. Então, a pessoa acaba se tornando, né, um refém daquela realidade. Então, muitas pessoas morrem por conta disso, porque quem vende nunca ela vai procurar ajuda em um hospital dizendo que vendeu um rins. Porque quem faz uma doação de rins tem todo um protocolo e essa pessoa é acompanhada depois pelos médicos. Acredito que vocês saibam disso, né? Então, essa operação bisturi, ela foi toda desmistificada. Até há 2 anos atrás ainda tinha uma enfermeira que foi presa, que fazia parte dessa quadrilha. Que já entra na sua pergunta, viu, Antônio? De quem são os traficantes, né? Essas pessoas que se envolvem. Depois eu te explico melhor o que é. A finalidade, né? De exploração da prostituição, de outras formas de exploração sexual, exploração do trabalho, serviços forçados, escravidão ou situações análogas à escravidão, servidão e remoção de órgão. Essa é uma das finalidades, né? Deixa eu ver só, né? Tem mais outras, né? Que é o trabalho doméstico, que para além desses, né, que eu já citei, tem o trabalho doméstico. Muitas situações de tráfico dentro do Brasil se caracteriza nessa linha do trabalho doméstico. Isso tanto de mulheres como de crianças, né? Tem muita essa cultura, principalmente aqui no Nordeste, das pessoas trazerem seus parentes, meninas, para estudarem na cidade e trabalhar enquanto estudam na casa de parentes. E muitas vezes essas meninas são vítimas, né, dessa realidade do tráfico camuflada, porque elas são vítimas do trabalho escravo, da exploração, né, da exploração, né, de familiares mesmo, pelo abuso sexual e outras formas de exploração. O casamento forçado, né, que aí diz casamento forçado, mas tem também, né, uma outra forma de casamento que aí não se caracteriza bem com a palavra casamento forçado, mas se trata daqueles casamentos, né, de pessoas que vêm de outro país, chegam no Brasil, né, se encanta por uma jovem, faz a proposta de um casamento, às vezes até casa no Brasil, vai para fora e quando chega em determinado país, né, de onde a pessoa veio, essa jovem, o casamento não se configura, ela vai ser vítima ou do trabalho escravo, né, ou da exploração sexual, ou, né, do trabalho, vítima de exploração no trabalho doméstico, muitas vezes para cuidar de pessoas idosas, né? Então, esses homens né, faz essa proposta enganosa, levam essas jovens e, né, isso se configura como casamento forçado, né? Na verdade, a palavra forçada aí nem se encaixa muito, né? Seria, né, um pouco por aí. Adoção ilegal e venda de bebês, né?
Então, assim, é outra realidade também que se configura como tráfico, né? Remoção e comercialização de órgãos, que eu já falei, atividades criminosas, como narcotráfico, e aí a gente, hoje, com as redes sociais, essas propostas que são feitas para os jovens, e aí eu trago um exemplo agora recente, que eu iria dizer depois, mas eu vou dizer logo enquanto eu estou lembrando, porque se configura numa realidade dessa, né? Atividades criminosas. O que é que eles fazem hoje, né? Convido o jovem para um determinado trabalho, né? E esse trabalho é um trabalho criminoso, né? E os jovens são levados e chegam nessa realidade é enganado e tem que fazer, são obrigados a trabalhar nessa realidade. Nós temos o exemplo concreto agora de um caso que a gente acompanhou da região de Sobral, o núcleo mais jovem da Rede Um Grito pela Vida, e lá em Sobral teve essa realidade recentemente. 6 jovens foram levados para a Tailândia para um trabalho de marketing, né? Esses jovens foram para essa empresa e quando chegaram na empresa, esse trabalho era uma linha de crime, eles não aceitaram, um deles conseguiu fugir, foi resgatado pela rede, e aí proibiram toda a comunicação com a família, e esses jovens, né, desapareceram para suas famílias, então o caso foi denunciado, e graças a Deus eles conseguiram ser resgatados. Isso é um caso bem recente agora, né, do núcleo de Sobral. Então, assim, são atividades que muitas vezes, né, a pessoa não sabe também que está sendo enganado, vai e acaba caindo nessa rede. Que no caso também das drogas, né, que são levados e chegam na realidade e vai trabalhar para os traficantes, também se configura, né, dentro do tráfico. A mendicância, que a gente sabe que tem muitas redes criminosas usando pessoas para pedir nas ruas, e aquelas pessoas não estão pedindo para elas, estão pedindo para outras. Isso não só no Brasil, que a gente sabe que isso é uma realidade que muitas vezes eles pegam também para outro país, né? E isso se configura também como tráfico. Serviço militar, que tem as realidades também, né, de abuso, de exploração, enfim. E as indústrias pornográficas, né, que eles usam muito pessoas, né, principalmente crianças e mulheres, né, para esse fim, né, da indústria da pornografia. Aí vem a sua pergunta, viu? Quem são os aliciadores? Aqui tem quem são os aliciadores, e se configura também quem são os traficantes, viu? Espero que agora eu consiga responder sua pergunta. Quem são os aliciadores? Parte atuante da rede de tráfico de pessoas. Recrutam as vítimas, muitas vezes com promessas enganosas e ofertas de oportunidades de trabalho ou melhores condições de vida. Como veremos adiante, o aliciamento é um crime específico previsto no artigo 144 do Código Penal. Ou seja, aliciar pessoas já é um crime pelo Código Penal, né? Aí tem uma outra, né, situação, um outro tipo de aliciador que chama os coiotes, né, que é em uma realidade mais específica, né? Os coiotes, eles podem atuar em alguma etapa do tráfico de pessoas, mas não necessariamente. Eles podem existir ou não, os coiotes. Eles fazem o que se chamam de contrabando de imigrantes, em troca de dinheiro, atuam como uma espécie de guia que facilita de forma clandestina a entrada irregular de uma pessoa em outro país. Há casos, porém, em que os coiotes fazem parte das redes de tráfico, sendo importantes para colocar as pessoas e inseri-las de forma irregular em países que não as aceitariam, resultando em trabalho escravo ou exploração sexual. Aquilo que eu já dizia antes também, nesse caso aí entra a figura do coiote, né? Que eles podem estar diretamente ligados a uma rede ou não, né? Só voltando ainda um pouquinho, quem são os traficantes, viu, Antônio? Eu vou responder logo a tua pergunta. É muito difícil a gente ter, até porque, como eu dizia, não existe um banco de dados no Brasil sobre tráfico de pessoas, não existe. Então, os aliciadores, né, os traficantes, pode ser alguém muito próximo, né, que são usados, né? No caso das mulheres que são vítimas da prostituição, né? Então,
a maioria o que é que essas redes criminosas fazem, né? Por exemplo, donos de bordéis de outros países entra em contato com redes do Brasil, isso é um exemplo, né? E faz essa articulação para comprar o convencimento dessas mulheres. Então, esse convencimento se dá através de pessoas muito próximas. Um exemplo, as mulheres que já fazem prostituição na orla de João Pessoa. Existem mulheres que ficam com olheiras, a gente chama dessa forma, que são as cafetinas, que ficam de olho naquelas meninas bonitas que estão lá se prostituindo na orla de João Pessoa. Então, elas começam a conversar com aquelas meninas para fazer essa proposta de um trabalho fora do Brasil. E que ela vai ganhar muito. Enfim, começa aquela conversa, primeiro ela se torna muito amiga, consegue fazer esse convencimento, cuida de toda a documentação, cuida de toda a papelada e leva essa menina para um outro país. Isso acho que vocês talvez não tenham visto, mas a Rede Globo já fez algumas, inclusive um Profissão Repórter, que relatava essa realidade das meninas que foram para outros países, achando que iam trabalhar e ganhar muito dinheiro para sobreviver, né? Para mandar dinheiro para suas famílias no Brasil e caíram nessa rede. Então, esse tipo de o aliciador em si, o traficante em si, é muito difícil de dar uma característica, porque a gente não sabe, porque isso é tudo muito camuflado. E eles usam pessoas próximas, né, para que faça o aliciamento. Então, às vezes, são parentes, né? No caso das mulheres indígenas, né? Então, eles procuram se aproximar de determinada realidade, se tornam bem próximas, se tornam bem conhecidas e faz essas propostas. No caso, o filme Anjos do Sol, para quem nunca assistiu, que um dia puder assistir, retrata muito bem essa realidade das meninas, né, que são vendidas pelos pais, né, da realidade né, do tráfico de crianças, né, para a prostituição e outras realidades. Mas o filme Anjos do Sol, quem puder assistir depois, é um filme que eu indico também para entender um pouco mais essa realidade. Então, como eu disse, difícil dar um perfil, né? Dentro das empresas, existe esse grupo. Só retomando um pouquinho os aliciadores, no caso do tráfico de órgãos. Essa rede que existia em Recife. Recife, África do Sul. Existia o chefe, que era da África do Sul, mas existia várias pessoas que estavam envolvidas nessa rede criminosa. Médicos, porque para o tráfico de órgãos tem que ter profissionais da saúde qualificados para fazer a remoção do órgão, né? Com segurança para que outras pessoas, para que eles ganhem com isso, porque se eu tiro um coração e eu não faço o processo correto, esse coração não vai servir para outra pessoa, né? No caso dos rins, eram os rins aqui no Brasil, né? Então, essas pessoas envolvidas tinham pessoas, médicos e médicas, enfermeiras, gente da própria Polícia Federal, que facilitava o envio dessas pessoas indo e voltando, né, para o Brasil, África do Sul, Brasil. Enfim, o que você pode imaginar de profissionais na linha do tráfico de órgãos, que é o que exige mais, né, tinha gente envolvida. Então, a última pessoa que foi presa, envolvida nessa rede criminosa, foi uma enfermeira de Recife, se eu não me engano, há 2 anos atrás, foi a última pessoa dessa rede, né, criminosa do tráfico de órgãos, que a Operação Bisturi, né, desmistificou, né? Então, é isso. Não sei se eu esclareci um pouquinho da dúvida, porque a gente realmente não consegue dar uma resposta clara, né? Então, aí eu trouxe um pouco de uma estatística, né, que temos recente, né, no Brasil, né, de resgate de trabalhadores, né? Desde 95, mais de 57 mil brasileiros foram resgatados de condições análogas à escravidão. É o que mais ainda é visível no Brasil, é o trabalho escravo, né? Porque esse trabalho escravo, no caso, na realidade que o Brasil apresenta, né, desse trabalho forçado, dos canaviais, das empresas, esse é o que mais se destaca, né? Só voltando um pouquinho, Padre Raimundo, vou pegar essa última estatística. No caso aqui foram, né, em 2023, o número é superior à população de 89
dos municípios brasileiros. Ou seja, o número de resgatados, né, é superior aos municípios. Em seguida, aqui esse outro gráfico, alguém poderia ler, porque para mim não dá visibilidade. Esse segundo gráfico aqui, de 2013 a 2022. Número de brasileiros resgatados em condições análogas à escravidão foi a maior em 10 anos. Pode passar aí, Padre Raimundo, que eu não consigo visualizar. Agora vem uma estatística bem recente, né, de resgate de vítimas. Né? Nesses 3 primeiros meses de 2023, o Rio Grande do Sul registrou mais casos de trabalho análogo à escravidão do que em 2022. Quer dizer, nos primeiros meses, foi mais do que o ano todo de 2022. Isso se explica também por uma realidade política que nós vivemos nos últimos anos, né? De que todos os trabalhos, tudo que era feito dos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, com o governo Bolsonaro, ele foi extinto. Os comitês não receberam verbas, enfim, os municípios e os estados tiveram seus trabalhos cortados. E as pessoas, né, os auditores que faziam esse trabalho, né, de resgate das vítimas também não trabalharam. Então, isso explica que em 2023 os trabalhos foram retomados, por isso o maior número de vítimas resgatadas. Né? A cada 10 mulheres resgatadas de condições análogas à escravidão, 6 são pretas ou pardas. Isso é uma realidade que é o recorte, né, de gênero, né, que a gente sabe que as mulheres, aí não traz o resgatar dos homens, mas tanto as mulheres como os homens pretos são os mais atingidos. Né? Pode ser que em outra situação de tráfico não seja o caso. Né? Agora, na realidade de trabalho análogo à escravidão, esse é o recorte, né, que ainda é mais visível, que as pretas e pardas, e isso serve também para os homens, são os mais atingidos. Aí tem outro exemplo, né, de resgate, né, que foi recente também, em 2021, né, que foi o maior resgate do ano, né, na Souza Paió, que é responsabilizada por manter 116 trabalhadores escravizados na colheita da palha para os seus cigarros. Né? Aqui traz o relato da vítima. Alguém gostaria de ler? Sim, eu vou ler. Oi? Maior resgate do ano, Susan Pau é responsabilizada por manter 116 trabalhadores escravizados na colheita de palha para seus cigarros. Entre os trabalhadores estavam 5 adolescentes, sendo um de apenas 13 anos. O grupo relatou que trabalhava com fome, pois a jornada começava às 5 horas e eles não tinham direito a café da manhã. A primeira marmita chegava apenas às 11 horas. Devido a essa situação, os trabalhadores temiam sofrer um mal súbito, segundo contaram aos auditores. De acordo com o auditor fiscal Marcelo Campos, eles recebiam apenas mais uma marmita no dia, com uma refeição precária. Para tentar aplacar a fome, improvisaram fogareiros. Para tentar aplacar a fome, improvisaram fogareiros para cozinhar. E dentro dos alojamentos que tinham paredes sem revestimento nem vedações, e era cheio de goteiras. Em uma das casas, os trabalhadores chegaram a armar barracas para se proteger da chuva. Porém, a maior parte dormia em redes e colchões no chão. Isso foi um exemplo, né? Nós temos aqui no estado da Paraíba, tivemos alguns resgates também, como eu falava antes, de pessoas que foram vítimas, né, dos grandes comércios de cana-de-açúcar, né, nos grandes canaviais, pessoas que também foram vítimas nas grandes plantações de laranja,
na região do Sul. Isso que não estão configurados nessa estatística do Brasil todo, como eu disse, porque não existe esse banco de dados, mas que são casos isolados. Aqui na Paraíba foram vários casos, né, de resgates. Inclusive, aqui, bem pertinho de nós, em Campina Grande, né, uma mulher foi resgatada, né, do trabalho escravo em um plantio de laranja, né? Uma outra foi de uma que era empregada doméstica, né, e era explorada pela família. Ela tinha 76 anos quando foi resgatada o ano passado. Então, são realidades, né, de resgate de pessoas vítimas do trabalho escravo. Pode passar, Fábio. Esse outro resgate, né, das travestis e mulheres trans do trabalho escravo para exploração sexual, né? Foi outro grupo também resgatado. Eu acho que eu não vou ler para não, né? Depois vocês podem ler detalhadamente para a gente ganhar tempo, para depois a gente poder conversar. Isso é um pouco do que é a realidade, porque a gente tem muito mais, né, coisas a ser esclarecidas, né? Eu tenho uma certa dificuldade, porque eu não sou aquela assessora, né? Eu sou mais da parte prática, mas eu tento, né, juntar as informações e tentar mostrar para as pessoas em vários momentos o que é essa realidade, né? Eu tentei fazer isso hoje, né? E eu acredito que pode ter ajudado. Volto só um pouquinho, Fábio, para um pouco mais, que eu quero ver aqui. Queria falar um pouquinho da lei, né, que hoje se configura a lei do tráfico de pessoas, né? Então, a lei federal número 13.344, de outubro de 2016, dispõe sobre ações que devem ser empreendidas pelo Estado brasileiro para combater o tráfico de pessoas. Como nós vimos no início, a gente tinha o Protocolo de Palermo, que isso foi, né, assumido por vários países, entre eles o Brasil, isso em 2004. De 2004 até 2016, nós não tínhamos outra lei, a não ser, né, o que rege o Protocolo de Palermo. Então, o Brasil, né, começou a pensar nessa lei, né? Eu digo começou a pensar porque foi uma lei construída coletivamente, né, pelos processos, né, que se faz já no Brasil, né, de incidência política, inclusive de nós, da Rede Um Grito pela Vida. Nós participamos desse processo. Tivemos o deputado Luiz Couto, né, que é aqui da Paraíba, que foi um dos que encabeçou uma CPI que aconteceu, né, sobre a situação do tráfico de pessoas, e que participou da comissão que construiu, né, que elaborou essa lei. Inclusive ele, num dos encontros que houve em 2016, antes da lei ser aprovada, essa lei veio, né, com o deputado Luiz Couto para uma formação nossa, e nós da Rede Um Grito pela Vida, né, discutimos junto com ele, né, o que tinha nessa lei. E quando ela apresentou essa lei para nós, do jeito que ela é hoje, ela não era antes. Ela tinha né, outros elementos, mais tempo, por exemplo, de punição dos aliciadores. E o deputado Luiz Couto, ele trabalhou com a gente os pontos, né, os artigos da lei, e ele dizia para a gente: está sendo discutido isso, mas ela só vai passar se a gente retirar isso e deixar só isso. Por quê? Porque a gente sabe que dentro dos aliciadores, né, tanto o tráfico de droga como o tráfico de pessoas, nós sabemos que, infelizmente, na nossa realidade política, por trás existem pessoas que fazem parte dessas redes. Então, para aprovar uma lei que defende, né, que pune os aliciadores, né, do tráfico de pessoas, a gente poderia estar, né, lidando com o próprio traficante lá dentro do Congresso. Que a gente sabe que isso é fato, né? Pelas entrelinhas, a gente sabe que isso pode acontecer. Então, houve muita resistência na aprovação dessa lei, né? E esse deputado, que é muito próximo nosso aqui em João Pessoa, ele trazia essa reflexão com a gente. Então, para que a lei passasse, muita coisa do que tinha sido pensado foi retirado para que ela fosse aprovada da forma que ela é hoje, né? Eu não vou me estender nela, depois vocês podem, né, dar uma olhada, né? Aí estão os artigos, né? Ela é bem ampla, e aí depois vocês leem. Uma das coisas que, né,
foi modificada que outros 2 artigos do Código Penal são relacionados ao crime de aliciamento que pode combater o tráfico de pessoas. Isso já existia no Código Penal, né? Tanto o artigo 206 como o 207 já existia, né? Então, a lei 13.344, ela, né, engloba esses artigos que já existiam, né, mas que de forma isolada. Então, hoje, a lei que pune os traficantes de tráfico de pessoas é a lei 13.344. Pode passar, Pablo. Há outros artigos do Código, só voltando um pouquinho, do Código Penal, que também se relaciona com o tráfico de pessoas, como eu disse antes, já existia, né? Que é aí como que trata da favorecimento da prostituição e exploração, isso no Código Penal já existia, né? Também estão previstas nas penalidades do Estatuto da Criança e do Adolescente, em diversos artigos, e há ainda a lei específica sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano. Esses 3 aqui já existiam no Código Penal, né? E como eu disse, agora com a lei 13.000, ela engloba todas as modalidades, que a gente pode dizer, do tráfico de pessoas. Isso foi o nosso ver, né? Segundo o Papa Francisco, quem gostaria de ler aí essa outra frase do Papa Francisco? Alguém gostaria? Eu posso passar? Enquanto indivíduos e grupos especulam vergonhosamente sobre a escravidão, nós cristãos, todos juntos, somos chamados a desenvolver uma colaboração cada vez maior, a fim de que se supere todos os tipos de desigualdade e discriminação, pois são precisamente elas que tornam possível que o homem escravize outro. Um compromisso comum para enfrentar este desafio será uma ajuda preciosa para a construção de uma sociedade renovada e orientada para a liberdade, a justiça e a paz. Isso é o que apela o Papa Francisco, né, em uma de suas falas relacionada ao tráfico de pessoas. E aí eu perguntaria para vocês, por que é que o tráfico de pessoas existe? Quem gostaria de dizer alguma coisa com relação a isso? O que é que vocês acham? Por que que ele existe? Algumas pistas já foram dadas. Será que é porque há uma inversão de valores? Não conta a vida, conta o dinheiro, o lucro? Sim, sim. Uma das causas é essa, sim. A vida não importa, né? Mais na frente o Papa Francisco também vai falar disso, né? A vida não importa. A pessoa se torna uma mercadoria qualquer, a ponto de ser carimbada com um código de barra. Tem determinadas redes de prostituição que carimbam suas mulheres com um carimbo próprio, para que elas não sejam confundidas com outras mulheres de outras redes. Os donos dessas mulheres carimbam elas com um ferro quente, como se faz com o gado, né? Aqui no Nordeste, pelo menos, era muito comum fazer isso, né? Para não se misturar aos outros gados, eles ferravam com a sua marca própria. Então, nas redes criminosas acontece também isso. Então, a pessoa se torna uma mercadoria qualquer, a ponto de ter um código de barra. Qual seria outra causa? Quem mais gostaria de dizer? Pobreza. A pobreza, a situação vulnerável das pessoas, né, na linha da pobreza. A injustiça, a desigualdade social. Isso, exato. Conflitos e guerras. Sim, também. Eu acho também que existe a questão do sonho de uma Isso. jovem ou um jovem, alguém que Uhum. quer jogar futebol, que quer Exatamente. ser modelo em outro país, mas também num sentido mais essencial, assim, a própria maldade, né? Existe a maldade no coração de muitos, né? O desprezo pela pessoa humana, né? A indiferença, que faz que a pessoa é um objeto e não uma pessoa. Exato. Pode passar, Padre Raimundo, que aí mais na frente a gente só
né? Aqui, como diz, na visão do Papa Francisco, o tráfico de pessoa é, ao longo do trabalho escravo, a expressão mais brutal da escravidão moderna. Ele reforça sempre isso nas falas dele, que assola dezenas e milhões de pessoas ao redor do nosso planeta. Ele é um problema muito complexo, pois assume variadas formas, com diferentes perfis de vítimas e com muitos responsáveis de redes criminosas a indivíduos, empresas e estatais. Ou seja, os aliciadores eles são diversificados, como eu dizia anteriormente, né? Pode ser um indivíduo, né? Pode ser essas empresas, pode ser estatais, enfim, são diversos. E por esse motivo, volta só um pouquinho, padre. E por esse motivo, para atacá-lo, é preciso olhar amplamente as suas causas. Aí, aqui diz uma das causas, o Papa Francisco retrata também, mercantilização da vida e desigualdades socioeconômicas. Eu acho que essa é a maior das causas, né? As bases do capitalismo, o sistema econômico em que estamos inseridos, foram construídas a partir do tráfico de pessoas negras, sequestradas da África para a Europa, para comercialização, servirem de mão de obra escrava nas Américas. O tráfico negreiro foi fundamental para a acumulação de riquezas que geraram um mundo tal como conhecemos hoje. A gente sabe disso, né? O Papa Francisco só reforça, né? Mas pela história do nosso Brasil, a história, né? A gente conhece que ele enricou, né? À custa do sangue dos nossos negros, né? Alguém poderia ler essa outra mensagem do Papa Francisco? Isto acontece quando no centro de um sistema econômico está o Deus dinheiro e não o homem, a pessoa humana. Sim, no centro de cada sistema social, o econômico deve estar a pessoa, imagem de Deus, criada para que seja o dominador do universo. Quando a pessoa é deslocada e chega o Deus dinheiro, dá-se esta inversão de valores. Exatamente. É o resumo, né, do que a gente já vinha dizendo. E aqui, a seguir, ele também só reforça isso, né, que não é algo recente, né, que essa forma ela só se foi se reconfigurando, né, porque as modalidades do tráfico elas só se ampliaram, né, o que era só o tráfico negreiro passou tráfico de mulheres brancas e depois se ampliou da forma que se configura hoje, né, de diversas modalidades. Então, assim, só se complexificou, né? Então, é preciso que realmente haja uma ação muito concreta para que a gente consiga, né, superar essa problemática. Pode passar, padre, que a gente depois conversa mais. Todos os anos, é outra frase do Papa Francisco, todos os anos milhares de homens, mulheres e crianças são vítimas inocentes da exploração laboral e sexual, do tráfico de órgãos, e parece que nos habituamos de tal maneira que consideramos normal. Isto é mal, é cruel, é criminoso. Desejo chamar todos a comprometer-se para que esta chaga aberrante, esta forma de escravidão moderna seja adequadamente contrastada. É o convite do Papa Francisco, mais uma vez, para nós, né? Chamar a todos a comprometer-se com a vida, acima de tudo, né? Porque, para além do que está por trás da rede criminosa, o que está em foco e o objeto, né? Que para nós não é objeto, a pessoa humana é o centro, né? E que precisa ser protegida e defendida. Outra voz poderia ler essa última frase do Papa Francisco? Sempre me angustiou a situação das pessoas que são objeto das diferentes formas de tráfico. Quem dera que se ouvisse o grito de Deus, perguntando a todos nós, onde está o teu irmão? Conforme em Gênesis 4:9. Onde está o teu irmão escravo? Onde está o irmão que estás matando cada dia na pequena fábrica clandestina, na rede da prostituição, nas crianças usadas para
a mendicidade naquele que tem de trabalhar às escondidas porque não foi regularizado. Não nos façamos de distraídos, há muita cumplicidade. A pergunta é para todos. Isso mesmo. E aí agora vem a pergunta crucial que a gente precisa fazer, que o Papa Francisco nos provocou, né, todas essas colocações dele, que vem nos provocando a cada dia, o que podemos fazer para contribuir com o enfrentamento a essa triste realidade do tráfico de pessoas, né? A princípio, eu já diria para vocês, né, o vídeo a gente já viu antes, não sei se é necessário colocar de novo, viu, Padre? Que seria esse aí, né? Uma das coisas que a gente vem, né, trabalhando para que essa realidade seja enfrentada, eu trouxe aí as 3 redes, né? Eu diria como rede. A primeira, que é a Thalita Kum, né? Como vocês viram no vídeo, ela se apresentou um pouco, né? Mostrando que é uma rede intercongregacional que congrega todas as redes do mundo inteiro, né? Em combate ao tráfico de pessoas. Então, nós, Rede Um Grito pela Vida do Brasil, também pertencemos à Thalita Kum. Hoje, a Rede Um Grito pela Vida, ela surgiu no Brasil antes mesmo da Thalita Kum. A Thalita Kum vai fazer 10 anos agora, no próximo ano. E a Rede Um Grito pela Vida já fez 16 anos esse ano. Então, o pedido para se fundar a Rede Um Grito pela Vida, ou o movimento no Brasil de combate ao tráfico de pessoas, que surgiu em 2007, 2008, pela UISG, que é a União das Superioras Gerais, né, no mundo inteiro. Esse pedido foi feito pela Organização Internacional do Trabalho, as Superioras Gerais do Brasil. Esse movimento começou, né, no Brasil, se configurou Rede Um Grito pela Vida. Depois é que surgiu a Thalita Kum, que é esse movimento maior, organizado também pela UISG, mas aí a nível mundial, né, que congrega todas as redes. E, em seguida, depois da campanha da fraternidade, antes já existia uma comissão pela CNBB, mas muito silenciosa, muito discreta, né? Que, graças a Deus, agora, né, principalmente do ano passado para cá, essa comissão foi se ampliando e, né, hoje ela tem uma visibilidade muito boa, né, que soma conosco, nós fazemos parte dessa comissão, né, da CNBB, e que hoje traz, né, uma demanda de material muito positiva. Inclusive, esses slides foi baseado na cartilha, né, que o Bruno já conhece, né, que é Nas Trilhas do Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que é essa cartilha, né? As informações eu tirei dessa cartilha, né, que foi produzida a partir, né, dos membros da Rede Um Grito pela Vida também, que a irmã algumas irmãs fazem parte dessa comissão diretamente e que ajudou a CNBB a produzir esse material. E este ano, agora, para o mês de julho, né, eles trouxeram vários outros materiais, que depois eu vou falar mais específico dessas campanhas, né? Então, isso é a primeira Thalita Kum, que é a grande rede, a nossa Rede Um Grito pela Vida, né? Volto só um pouquinho da rede. Baixe. Isso. É uma rede também intercongregacional e institucional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, faz parte da Conferência dos Religiosos do Brasil, que é a CRB, integra a Rede Thalita Kum, a Comissão Episcopal Pastoral Específica para o Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da CNBB. Qual é a nossa missão? Informar, sensibilizar, capacitar multiplicadores e multiplicadoras, mobilizar, denunciar, tecer parcerias e lutas por políticas públicas em prol da prevenção e enfrentamento ao tráfico de pessoas. Essa é a missão da nossa rede, Um Grito pela Vida, que somamos com outras redes, como eu disse, a Thalita Kum, a CNBB, que hoje soma conosco, os núcleos de enfrentamento dos estados, as comissões, né, diversas que existem, e vários outros grupos afins que trabalham a defesa da vida e que são sensíveis a essa causa, né, do tráfico de pessoas. A nossa mística, inspirada no projeto de Jesus, nos carismas fundacionais das
na indignação profética e compaixão samaritana, na defesa dos direitos humanos e na certeza de que o mundo melhor é possível. Essa é a nossa mística. Então, né, hoje, como eu dizia no início, né, alguns escutaram, mas quem não estava, né, como nós estamos organizadas como Rede Um Grito pela Vida no Brasil. Temos a coordenação nacional, composta por 4 membros. Eu sou uma delas, né? Tem eu, franciscana de Dílig, tem uma catequista franciscana, que atualmente mora em Manaus, tem a irmã Cirlei, que mora em São Paulo, e a irmã Sandra, que mora em Goiânia. Nós tentamos fazer com que ficasse uma representação bem diversa para que abrangesse mais de perto as regiões do Brasil, as diversas regiões do Brasil. Temos as referenciais das 5 regiões, né, que região Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e região Norte. Então, cada região dessa tem uma pessoa como referência que faz a articulação com os outros membros dos núcleos, que são as referenciais dos núcleos, que no Brasil hoje somos 28 núcleos, em todos os estados e no Distrito Federal. E aí a grande pergunta, né? Como vocês jovens, né, poderiam nos ajudar nesse projeto?